Sabe aquela matéria mais difícil do seu concurso que você não acerta nem 50% das questões na sua prova? Pois é, hoje isso vai mudar. Pega a caneta e anota aqui que eu vou falar. E eu desafio você a aplicar isso aqui, se você não vai começar a fechar essa prova, acertar mais de 90%. Vou te falar o que eu fiz e que me levou do ponto A, em que eu não acertava nem 40% das questões dessa matéria, que eu tinha dificuldade, e fui para praticamente fechar. Depois que eu fiz isso que eu falei, que eu vou falar aqui para vocês, eu comecei a fechar essa disciplina e aí, consequentemente, os meus resultados mudaram muito nos concursos. Então, isso aqui serve para português, raciocínio lógico, matemática, matérias de direito, qualquer disciplina. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é um pouco do sintoma. Antes da primeira dica, eu tenho que te falar esse sintoma que acontece. Por que que isso acontece? Essa bola de neve. Em algum momento da sua vida, seja por alguém falar alguma coisa para você, você é ruim de matemática, você é ruim de português, ou você tirou uma nota baixa, alguma coisa aconteceu na sua vida que você, ou teve um professor que não te explicava direito a matéria e você não aprendeu, que levou você a não gostar daquela matéria ou daquele assunto. E por isso você acaba se afastando desse assunto. E aquilo que o cérebro não tem familiaridade, ele acaba se distanciando e cada vez mais você vai estudar menos daquele assunto. Então é um efeito bola de neve, né? Que você vai estuda menos, consequentemente tem menos contato, menos familiaridade e gosta cada vez menos e vai saber menos, né? O desempenho vai cair cada vez mais. Sabendo disso, primeira dica, agora já a primeira dica que eu fiz na prática com essa matéria que eu não gostava foi assumir o desafio de ficar bom naquela matéria. Sim, eu assumi esse desafio. Eu falei, a partir de agora, eu cansei de chegar na prova, acertar 30% da questão, da matéria, entendeu? Era uma matéria que caía muito, tinha 20 questões, eu acertava 30%, 40%. Falei, gente, eu não vou passar nunca desse jeito. Eu preciso corrigir isso. Então a primeira coisa que eu enfiei na minha cabeça é que eu ia gostar da matéria, ia dominar a matéria, ia começar a fechar essa matéria nas minhas provas de concurso. Eu pus isso na minha cabeça. A partir de hoje eu adoro essa matéria. Eu adoro você, matéria. E vou fechar você e vou te dominar. E aí o que eu comecei a fazer? Primeira coisa, você vai enfiar isso na sua cabeça. Você coloca intenção. Quando você coloca intenção, seu cérebro vai ajudar você a achar meios de alcançar essa intenção. Então, primeira coisa que eu fiz foi isso. Foi uma dica muito poderosa, uma coisa muito forte, que já enfiei na minha cabeça que eu dominar. E aí, o que eu fiz? Segunda coisa, eu busquei materiais bons. O que são materiais bons? São materiais que você vai ler e entender o conteúdo. Muita gente fica lendo uma matéria num determinado conteúdo, não está entendendo, ou assistindo uma videoaula, não está entendendo e continua repetindo só naquele material. Ou seja, fica perdendo tempo. Então você precisa de uma linguagem acessível. Às vezes o assunto é muito complicado, você vai precisar pegar os conceitos básicos primeiro. Não tenha receio de pegar assunto de sexta série. Às vezes você tem uma dificuldade de matemática, você vai ter que voltar nos fundamentos. Não tenha receio de assistir uma videoaula dos fundamentos. Se é um requisito para aprender aquele conteúdo, vai atrás, entendeu? Busque sim o que você não está entendendo, o que você não está entendendo e onde você vai buscar esse conhecimento para você entender. Então mude o material. Você tem certeza que se você fizer essa busca, você vai acabar encontrando um material que vai te ajudar. Você falou, opa, peraí, agora eu comecei a entender um pouquinho mais. Então assim, achando esse material, você começa a caminhar nessa disciplina. Então, dica 2, anota aí, dica 2, achar materiais de qualidade, excelentes materiais.
Então, no meu caso, o que resolveu para mim? Eu peguei um material mais simples, estudei esse material mais simples todo, peguei uma visão geral da disciplina. Depois que eu tive essa visão geral, comecei a entender os conceitos básicos, eu voltei para um material mais avançado, e aí sim eu consegui estudar esse material avançado. E aí, no meu caso, era uma matéria de direito. Eu estudava o material, lia a legislação do assunto, resolvia questões, certo? É isso. Então, segunda dica: faça a busca de materiais adequados. Dica extra aqui nessa parte ainda: se for uma questão, por exemplo, matemática, raciocínio lógico, português ou alguma outra matéria técnica mais difícil, aí você precisa, por exemplo, de um professor de questões comentadas, da banca específica. Em português, por exemplo, isso é muito importante. Você ter um professor que resolva questões comentadas daquela banca, que te passe os macetes. Isso não, mas é claro que você tem que continuar estudando os conceitos. É só para você acertar aquelas questões mais difíceis, que muitas vezes sozinho a gente não consegue desvendar, decifrar, né? Muitas vezes algumas questões de raciocínio lógico, matemática e português são verdadeiros enigmas. E se você não tem um professor que está acostumado com aquilo, às vezes sozinho é muito difícil. Então, tenha essa percepção. Então, beleza, já estou gostando da matéria, achei um material bom. O que você vai fazer agora? Você vai imprimir intensidade no estudo dessa disciplina. O que eu fiz? Eu tinha um ciclo de estudos, eu coloquei essa matéria todos os dias. Então, todos os dias eu tirava 2 horas do meu estudo só para essa matéria, para estudar dessa maneira que eu estou falando para você. Eu estudava os conceitos, lia a legislação, fazia questões. E aí eu pegava esse material, fazia resumos nele, fazia grifos, não resumos, grifos, pequenas anotações, conforme eu ia tendo os insights, entendeu? A vivência com aquilo ali. Então eu ia pegando mais familiaridade. Então, se antes você não tinha contato com a matéria, e aí isso aí fazia você não aprender, agora é o contrário, você vai se apaixonar pela matéria. E aí você vai ter contato com ela todos os dias, e você vai fazer o efeito contrário, você vai ter familiaridade, você vai começar a entender mais. Então, foi isso que eu fiz, né? Você vai pôr intensidade, eu quero que você ponha todos os dias. Por quanto tempo? Até você esgotar a disciplina, entendeu? Aquela que vai cair no seu concurso. Você vai fazer isso aí, balanceá-la no seu ciclo de estudo, só que você vai estudar mais essa disciplina. E aí, passado ali uns 5 meses, 6 meses, você já vai estar forte. Você vai ver que você vai começar a ficar forte nessa disciplina. E aí a gente vai para a próxima dica, que é fazer muitos exercícios dessa matéria. Muitos, diversos. Aí você começa uma fase avançada, por exemplo. Começa a estudar assim, aqueles exercícios mais difíceis, né? Se o seu concurso é de técnico, dá uma olhada nas questões de analista também, entendeu? Que é as mais difíceis, porque são as questões difíceis que vão fazer diferença. Então, se você estuda para técnico, dá uma olhada ali de analista, de um cargo maior, mais concorrido. De vez em quando olha um outro material, entendeu? Você já dominou aquele material seu, dá uma olhadinha numa coisa nova, num artigo ali, né? Então, é outro aspecto. Outra coisa que você vai fazer, além de fazer muitas questões desse assunto, você vai ter um cronograma de revisões mais fortes dessa matéria, entendeu? Assim como você vai pôr intensidade no conteúdo, você vai pôr mais revisões. E eu garanto para você fazendo esse passo a passo que eu estou falando, você vai ficar mais forte. E aí você vai para a sua prova, faz os simulados, entendeu? Baixa a prova da internet, começa a fazer, e você vai ver que você vai melhorar. Agora eu vou te falar outra dica.
Quando você começar a pôr intensidade, vai controlando aquilo que você está estudando item a item. O cérebro gosta de celebrar pequenas vitórias. Então vai percebendo, você fala, opa, hoje eu dominei dois conceitos novos. Pela primeira vez eu aprendi esses conceitos. Entendeu? Essas vitórias são muito importantes. Né? Então são essas coisas pequenas, parece simples, gente, mas faz uma diferença. São dicas simples, mas poderosas. Apliquem e tenham os resultados que eu tive. Bons estudos!